Bom dia, igreja! Que bom que vocês escolheram a cultuar Deus conosco essa manhã, com esse frio lá fora, essa neve, mas a gente está tão alegre para cultuar Deus junto com vocês no conforto da sua casa. A gente quer saber, você que está assistindo nosso culto pela primeira vez, para mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, @churchofthecity.us, ou através do nosso site, churchofthecity.us. E para os nossos jovens, próximo sábado, dia 31, a gente vai ter o nosso Thrive, que é o nosso culto de jovens a partir de 18 a 29 anos. Começa às 7h30 da noite, então o nosso culto é completamente em inglês. Então isso é uma oportunidade de você convidar o seu colega de trabalho, o seu amigo, o seu vizinho, suas amigas, para cultuar Deus conosco no nosso culto, que é completamente em inglês. Então não perca, que vai ser uma bênção. E você que é aqui da parte da nossa família, você é membro, participante, você sabe que a nossa igreja vive em células. Células são pequenos encontros que a gente faz durante a semana na casa dos membros da nossa igreja. A gente tem células de perfis diferentes. A gente tem célula de só mulheres, de jovens, de misturado de casais, solteiros, de só solteiros. Então, tem uma célula para você. Então, vai aparecer um QR Code aqui na sua tela. Você pode escanear com o seu telefone e alguém no nosso escritório vai entrar em contato com você para achar a melhor opção de célula para você. Não perca, vive no pequeno conosco, que é uma grande bênção. Nas células a gente lê a palavra, ora junto, tem tempo de comunhão e a gente é família aí no pequeno. É tão fácil de você entrar e sair do nosso culto se ninguém te ver, mas na célula a gente vive em comunidade pequenas pra gente alcançar as vidas. E por hoje é isso. Então vou convidar você para orar aí nas suas casas pra gente adorar o Rei dos Reis junto. Se você quer ficar de pé ou ficar sentado no sofá, fica à vontade, mas vamos adorar o Rei dos Reis. Paizinho, obrigado, Senhor, obrigado pela nossa casa, Pai, pelo pão de cada dia, Senhor, obrigado por quem o Senhor é na nossa vida, obrigado porque a gente tem fôlego, Pai, obrigado porque a gente consegue respirar, Jesus, obrigado por você se revelar pra gente, Pai. Eu peço que essa manhã a sua presença pode estar conosco, Pai, dentro das nossas casas, Pai, no nosso conforto, Jesus. Eu peço que essa palavra pode transformar a nossa vida, Jesus, e que a gente pode ser alcançada, Jesus. Nós queremos te adorar com tudo que a gente tem, que tudo que nós somos, Jesus. Então recebe a nossa adoração essa manhã. Em teu nome nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. É especial estar aqui agora, de um jeito diferente. Nós estamos invadindo a sua casa com o mesmo propósito. O propósito de adorar ao Senhor com tudo que vamos fazer aqui. O que faríamos presencialmente, nós vamos fazer agora de forma virtual, né? De forma remota. Eu espero que você esteja seguro na sua casa, mas conectado no Espírito, para louvarmos o nosso Deus em Espírito e em verdade. Vamos juntos, então, aonde você estiver, louvar ao Senhor. Em uma só voz, o louvor
oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Cantai ao Senhor, dai a Ele um novo canto. Louvai ao Senhor, todo fôlego cantai ao Senhor. Na terra e no céu se ouvirá um novo brado. Grande é o Senhor, tudo que já foi criado lhe dará uma canção, a expressão da criação. Cantai, cantai ao Senhor com todo o coração. Cantai ao Senhor com toda a força. A Ele damos honra, a Ele damos glória. Cantai ao Senhor com todo o coração. Cantai ao Senhor com toda a força. A Ele damos honra, a Ele damos glória. A Ele damos honra, a Ele damos glória. Na ilha e no pelo se ouvirá uma toada. Eita, que grande Deus, tudo que já foi criado lhe dará uma canção, a expressão da criação. Cantai ao Senhor com todo o coração. Cantai ao Senhor com toda a força. A Ele damos honra, a Ele damos glória. Cantai ao Senhor com todo o coração. Cantai ao Senhor com toda a força. A Ele damos honra, a Ele damos glória. A Ele damos honra, a Ele, toda honra, toda glória. A Ele damos glória. Ei, canta comigo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode
pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei, declara em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Vai. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Sei em quem eu creio, estou certo de que Ele tem e é santa vocação, e é santa vocação, e é santa vocação que Ele nos deu pra mim e pra você. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho então vai e caminhar seguro até sozinho. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos ir mesmo. Nós queremos ir, nós queremos estar prontos. Nós queremos mesmo, Senhor Deus, cumprir com a Tua missão aqui nessa terra enquanto estamos aqui. Nos dê dessa graça, em nome de Jesus. E você que está em pé, eu peço para que você se sente. Se você está sentado, continua sentado, mas prestando atenção, porque esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Esse é o momento onde nós oferecemos ao Senhor, em obediência, aquilo que Ele já tem nos dado, toda a provisão, o trabalho, o sustento. Nós ofertamos ao Senhor, nós devolvemos a Ele um pouquinho daquilo que Ele tem nos dado. É um privilégio para nós, como filhos de Deus e como membros dessa comunidade local, participarmos da vida financeira da nossa igreja. É um desafio, mas é um privilégio. É uma declaração de amor e de confiança de nós para o nosso Deus. Então eu quero oferecer a você a oportunidade de fazer isso agora. Na tela você vai ver o nosso QR Code, você vai ver as informações de Simple Give, Venmo, e hoje, especificamente hoje, eu vou dar mais uma opção para você fazer a sua contribuição. Se você estivesse aqui, provavelmente você faria com os envelopes em cash ou cheque, mas hoje, além das opções que você tem normais, né, Simple Give, Venmo, você tem a opção do Zelle. O Zelle da nossa igreja é offer@churchofthecity.us. Faça isso também pelo Zelle. Quero lembrar você também que estamos em campanha do nosso terreno na Lynn Street. Nós já compramos, esse terreno é nosso, mas precisamos custear todos os custos que a gente precisa de arquitetura, de limpeza, de taxas para a prefeitura, para a gente deixar aquele ambiente operacional. E isso é um dinheirão que vai, e nós temos um
um desafio de alcançar, de atingir $50 mil, e você, como parte da nossa família, também é convidado a participar. Convidado e desafiado. Não se permita somente consumir aquilo que a igreja te oferece, mas faça parte da vida financeira também da igreja. Tá bom? Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, porque temos a oportunidade de adorar ao Senhor também por meio das nossas finanças, do nosso dinheiro. Nós fazemos isso, Senhor Deus, porque reconhecemos que o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor, que é o dono do ouro e da prata, não precisa do nosso dinheiro. Mas poder fazer isso, Senhor Deus, é um privilégio para nós. Então eu te agradeço. Te agradeço pelo sustento, te agradeço porque o Senhor nunca tem deixado faltar nas nossas casas. Eu te peço agora em favor da pessoa aqui, do meu irmão, da minha irmã que está desempregado. Pai, ofereça para ele, abra janelas do céu, para que ele possa, Senhor Deus, ter alegria também de dizimar na tua casa, de ofertar, Senhor Deus, na tua obra. Continua conosco nessa manhã e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Oi, igreja, louvado seja Deus. Espero que você esteja em segurança na sua casa ou onde você escolheu estar. Obviamente, caso você esteja vendo essa mensagem durante o domingo. Fique bem, fique em paz, fique em segurança, cuide dos seus, tá bom? Irmãos, não é porque não estamos juntos fisicamente que não cultuaremos a Deus. Vamos estudar um pouquinho da palavra, já participamos do louvor, já louvamos e cultuamos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. É vida normal, a gente não pode deixar nada parar a obra de Deus. Ainda mais quando se trata da natureza, né? Que é do próprio Deus, cuidada e dirigida pelo próprio Deus. Eu, em nome da igreja, peço que a graça e a paz de Jesus alcance a sua casa e que você, de fato, esteja em comunhão conosco agora através da internet. Se você puder, se concentre aqui, para de lavar louça, para de correr para lá e para cá. Se for possível, se assente, acalma o seu coração, esteja em comunhão com a sua família aí na sua casa, não importa se são 2, se são 5, 7, ou se você está sozinho, mas coloque a sua mente inteira em Deus e o seu coração inteiro em Deus, porque hoje nós vamos falar sobre como ter planos bem-sucedidos. Como ter planos bem-sucedidos. Hoje é o último domingo do mês. A gente sempre faz o domingo missionário. Esse mês não poderia ser diferente. Nós tínhamos uma programação
para mostrar para vocês sobre Afuá. Eu estou indo a Afuá, então dependendo de quando você assistir essa mensagem, eu já estarei no Brasil. Orem por isso, por favor. Irei em viagem missionária, enviado pela igreja para... Essa era a nossa notícia, essa era a festa que nós faríamos, para dar posse aos novos líderes de Afuá. O pastor Júlio e a missionária Cândida, que tanto nos abençoaram com o trabalho deles, ficaram lá 3 anos. Desde janeiro do ano de 2025, eles nos avisaram que eles sairiam em dezembro de 25. Eles nos deram 1 ano para Deus, né, mandar e a gente poder se aliançar com novos líderes. E quis Deus que o irmão Carlos, um português, e a missionária Rose aceitassem o convite de Deus e aceitassem o nosso convite também para assumirem o nosso trabalho em Afuá. Eles vão abandonar a vida da Europa, eles vão sair de Portugal, a missionária Rose é brasileira, o irmão Carlos é português, eles vão sair de Portugal para assumir o trabalho em Afuá. Eles já lá estiveram para conhecer, visitar o campo, orar a Deus lá na terra, conhecer as pessoas, e eles tiveram experiências com Deus confirmatórias, né? Deus confirmou com eles lá em Afuá. Eles voltaram para Portugal, arrumaram as coisas, entregaram a casa, fizeram toda a parte de burocracia e agora estão voando para o Brasil para assumirem a nossa obra em Afuá. Depois eu espero, em algum dia aqui na igreja, com todo mundo aqui reunido, mostrar a foto deles para que a gente ore juntos por eles. Mas a princípio, eu vou te deixar essa lição de casa. Ore, por favor, pelos novos líderes de Afuá. Irmão Carlos, missionária Rose. Ore, por favor, pelo pastor Júlio e Cândida, que vão assumir uma nova estação na vida deles. Ore por mim, que estarei em Afuá na próxima semana. Ore por segurança, para que dê tudo certo com os voos e que eu possa voltar para minha família em paz. Então fica aí a lição de casa para você orar por esses 3 pontos específicos, por favor. Dito isso, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Nós leremos os primeiros versos. Provérbios capítulo 16, verso 1, diz assim: Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço sabedoria do Senhor, peço direção, que o Senhor possa focar os nossos corações e as nossas mentes, a começar por mim e os meus irmãos, na Tua Palavra. Que nós possamos entender o que o Senhor quer comunicar a nós e que a gente possa ter planos bem-sucedidos no Senhor, nesse ano e nos próximos anos. Nós te entregamos esse momento de culto, essa palavra, te entregamos as nossas vidas, pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Irmãos, como ter planos bem-sucedidos? Versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios. Vocês sabem que os provérbios são uma espécie de dicas, conselhos de como viver bem do ponto de vista de Deus, escritos em sua grande maioria pelo rei Salomão, filho de Davi, um homem, talvez o homem mais sábio que pisou na face da terra. Obviamente, sabedoria essa dada por Deus, ele pediu a Deus. E os provérbios, eles são essas dicas curtas. Na verdade, isso que é um provérbio, né? O livro de provérbios é a reunião desses provérbios. O que seriam os provérbios? Pequenas
pequenos textos, entre aspas, 2, 3 frases, que contêm uma grande sabedoria ali. Então nós vamos agora, usando esses 3 provérbios, porque nós lemos 3 versículos, tentar entender o que Deus está comunicando a nós através do texto da pena de Salomão. Ao Senhor pertence ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Irmãos, a gente perece, a gente deixa de ser bem-sucedido, e quando eu digo bem-sucedido, se você me conhece, é óbvio que eu estou falando do ponto de vista espiritual, mas o óbvio tem que ser dito. Eu estou usando esse título para a mensagem, planos bem-sucedidos, pensando do ponto de vista de Jesus, pensando do ponto de vista de você ser aprovado por Deus, não necessariamente dos seus planos darem certos. Por que os nossos planos não dão certos? Quando não dão certos, por que não dão certos? O texto diz que nós que fazemos os nossos planos, o homem faz o plano dele, você faz o seu plano. Só que nós sabemos, irmãos, por conta do pecado, que a nossa mente foi corrompida, o nosso coração foi desviado, os nossos olhos estão embaçados, os nossos ouvidos estão semi-fechados, para quem já aceitou Jesus. Quem não aceitou, está fechado, os olhos estão cegos e as coisas são piores. Então, não por culpa sua, não por incapacidade, não por falta de inteligência, não por falta de estudo, você faz planos errados. E eu também. Por quê? Por causa do pecado. O que é um plano errado? Não é desejar o que você deseja. Não. Não. Isso não é errado. Às vezes, desejar o que você deseja, beleza, não tem problema para Deus. O problema é de qual coração partiu esse desejo, por que esse desejo existe, para que esse desejo existe, ou seja, qual é a finalidade e o que será utilizado, qual energia, qual caminho, qual esforço para resolver ou para alcançar esse desejo. Então, o problema não é eu querer ter a casa própria. O problema é, ou a questão é, por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Quais meios serão necessários para que eu atinja esse objetivo? Então, Deus não é contrário aos nossos planos, obviamente, desde que eles não sejam pecaminosos. Deus não é contrário aos nossos planos. O problema é que fazemos planos errados por conta do pecado, por conta de que o nosso coração caiu. A gente deseja coisas que a gente acha que quer. A gente luta muito por coisas que são passageiras. E que de repente hoje você deseja muito, mas ano que vem talvez você não deseje mais. Basta você olhar para trás e ver as coisas pelas quais você lutava 5 anos atrás. Faz a dinâmica. O que você falaria para você mesmo de 5 anos atrás ou de 10 anos atrás? O que você falaria para o jovem você? Então, eu sou o Pedro. O que eu falaria para o Pedro de 5 anos atrás? Melhor. O Pedro chegou aqui nos Estados Unidos para morar em 2018. O que eu, hoje, falaria para o Pedro de 2018? Faz tudo igual? É isso aí, menino. Faz tudo igual que vai dar certo? Ou, de repente, vai por aqui? Ou, se você aceitar essa ajuda aqui que estão te oferecendo, ou se você conversar com essa pessoa aqui que Deus colocou no seu caminho, ela pode te ajudar, porque eu já estou 7 anos para frente, 8 anos para frente. De repente, o Pedro lá de 2018 desejava coisas que hoje não faz mais sentido eu desejar aquilo. O Pedro, de repente, de 10 anos atrás, 2016... é verdade, não tinha pensado nisso. Na internet aí tá uma brincadeira de você lembrar de 2016.
Não sei por que surgiu esse negócio. Então tem um monte de gente publicando fotos e lembrando de como estava em 2016. Pense em você em 2016. Tem coisas que você lutava em 2000, tem coisas pelas quais você lutava em 16 que hoje não faz mais sentido para você, porque você mudou. Beleza, é isso mesmo, nós estamos mudando e isso é bom, não é ruim. Eu quero que você se lembre disso ao fazer os seus planos, porque aí você vai pensar, o plano que eu estou fazendo faz sentido mesmo? Esse meu sonho, esse meu desejo, será que ele não é momentâneo? Será que ele não está sendo dirigido pela cultura vigente? Pelo o ethos, né? Na filosofia tem essa palavra ethos, que não é só a cultura, é tudo que está ao seu redor e não é o meio ambiente. Então é o jeito que você pensa, o jeito que você fala, o que você vê na rua, as roupas que as pessoas estão usando, as músicas que elas estão ouvindo, os livros que estão sendo mais vendidos, o que o seu pastor está falando, as reuniões de família, o que está acontecendo em casa. Então, todo esse meio ambiente, tudo isso que está ao seu redor, está formando os seus desejos. Quando você para pensar, eu quero que você pare para pensar sobre os seus planos, para ver se os seus planos são efetivamente planos legítimos e, digamos assim, de Deus. Falaremos mais sobre isso à frente. Ou se são planos que daqui 2 anos vão passar. Porque às vezes você está colocando tanta energia em algo que daqui 2 anos você não vai mais desejar. Tá. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou da língua do Senhor vem a resposta. Agora isso pega a gente. Por quê? Porque você está aí trabalhando, colocando sua energia, não trabalhando no seu trabalho de sair para a rua, na vida. Você está colocando a sua energia para realizar algo que você não sabe se Deus vai aprovar. Se Deus vai deixar aquilo acontecer. Não é... Vamos com calma, tá bom? Não é você receber o que você está lutando, receber, conquistou o que você quer. E Deus aprovar ou não aprovar. Não estou falando sobre isso. Porque aqui, nesse cenário que eu falei, a pessoa vai ter o prazer de conquistar o que ela quer. Não estou falando sobre isso. Estou falando de você colocar o seu esforço, lutar por algo que nunca Deus vai te dar. Por quê? Porque a resposta do plano que você está fazendo, o fechamento, o último ato de todo o seu esforço na direção disso aí que você está lutando por, vem de Deus. Pergunta, você já sabe qual é a resposta de Deus? Você sabe se ele vai te dar isso ou não? Você sabe se ele vai deixar você alcançar isso ou não? Não, Pedro, eu não sei. Se eu soubesse, eu não estaria lutando ou estaria lutando mais. Pois é, esse é o ponto. Vou te ensinar a ter planos bem-sucedidos. A lutar só pelos planos que vão dar certo, porque no final das contas você vai descobrir, no final da mensagem, que são os planos de Deus para você. Lá vem você com essa chatice de eu não posso ter os meus planos e agora eu tenho que ficar tendo plano de Deus, plano de crente, plano de salvar o mundo. Não, bobo. Não. Toda mensagem eu falo isso de propósito. Para vocês saberem, o mundo não é feito entre as pessoas que obedecem a Deus e viram loucos pregadores de rua e missionários e as pessoas que estão trabalhando na vida comum. Não, o mundo é feito de filhos de Deus e não filhos de Deus. E se Deus te colocou onde você está, beleza. E se você está andando, progredindo no lugar que Deus colocou você para estar, é isso aí. Continua. Falando de verdade. Se o sonho de ter mais uma casa, de montar uma empresa grande, ou de expandir o seu negócio, de comprar mais uma van, de montar mais uma equipe de 3, 4 caras, de ter mais casa na sua agenda. Se esse plano for de Deus para você, é isso. O ponto é você saber se é esse o plano de Deus para você.
Porque é óbvio que o Senhor Deus precisa, entre aspas, de grandes empresários, de mulheres que estão empreendendo na limpeza e vão ganhar muito dinheiro. É óbvio que Deus precisa disso, entre aspas. É óbvio que Deus quer os estudantes nas universidades. É óbvio que Deus quer os pastores cuidando das igrejas. É óbvio que Deus quer os missionários. Claro, um corpo é feito de vários membros diferentes. A questão é você saber se você está desejando algo que é de Deus para sua vida ou se você está seduzido pela serpente, desejando um outro algo pelo qual você vai lutar anos e na hora de você pegar, Deus vai falar, não é isso que eu tenho para você. Por quê? O homem faz os planos com o coração dele, mas a resposta vem de Deus. 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Então, aí agora, você está pensando nos seus planos. E é óbvio que se os planos foram feitos por você deseja o resultado deles, é óbvio que eles vão parecer legítimos. É óbvio, irmão e irmã. Aos nossos olhos, os nossos caminhos são puros, as nossas decisões são as melhores. Ninguém ama como você ama. Ninguém sabe, você pensa. Ninguém sabe do meu coração que eu tô pensando lá, que eu quero ganhar uma grana para ajudar no terreno da igreja. É óbvio que no seu coração as suas motivações são corretas, mas o seu coração caiu lá junto com Adão no Éden. Pedro, mas eu não tenho uma mente nova em Jesus? Esse é o nosso objetivo. Eu te pergunto, você tem uma mente nova? É isso. Porque é muito legítimo, e eu gostaria de que existissem pessoas assim. É legítimo você falar, eu quero, bater no peito, eu quero expandir o meu negócio, eu faço 1 milhão por ano, bruto, eu quero fazer 2, porque é óbvio que se eu fizer 2, o meu dízimo aumenta. É óbvio que se eu fizer 2 milhões por ano, o meu salário pessoal vai aumentar, eu vou poder ofertar nas viagens missionárias do pastor Pedro. Eu quero pessoas que pensem assim, mas tem que ser sincero, irmão. Por quê? Aliás, como você pode saber se é sincero o seu pensamento? Comece a fazer no pequeno o que você está planejando no grande. Comece a fazer no pequeno o que você está planejando no grande. Senhor, no seu coração, você fala, eu queria ter uma minivan que tem 8 lugares, ou mais, né? Não sei se tem mais, para levar os meus vizinhos adolescentes para a igreja, para o culto de jovens junto com os meus filhos. Mas hoje o meu carro tem 5 lugares. Tá bom, mas hoje você dá carona para quantos? Então começa a fazer no pequeno o que você quer ver no grande. Eu gostaria tanto de um dia poder pagar uma viagem missionária de um missionário da igreja. Pagar a viagem inteira. Ida e volta, visto, tudo. Pegar a Débora que vai para o Quênia e falar, Débora, quanto custa? É $3.750? Tá bom, eu vou te dar, tá aqui, ó. Irmão, isso é legítimo. Mas você só vai saber se é verdade o seu desejo. Estou falando sobre você. Não estou falando sobre outra pessoa julgar o seu coração. Você julgar os seus próprios desejos. Você só sabe se isso é verdade se você já está fazendo hoje o que você está pedindo para Deus como resultado do objetivo, se você alcançar. Então, hoje, missionária Débora, hoje, quanto é a sua viagem lá? Tá, 3.750. Eu estou inventando esse número, tá, irmãos? 3.750. Débora, 3.750. Pô, eu não tenho isso, mas eu tenho 150 e tô aqui, ó, em nome de Jesus, que agora você não precisa mais de 3.750, porque Deus já mandou 150. Um dia eu tava... Vocês sabem, eu não costumo contar muito essas coisas, né? Quando eu comecei a planejar para ir para o Nepal, eu sabia que eu ia precisar me preparar fisicamente, eu sabia que que a viagem ia ser muito cara. Isso antes da preparação. Como que Deus confirmou no meu coração que eu estava no caminho certo? A gente recebeu um pastor bem famoso aqui na igreja e eu comentei com ele sobre o Nepal. Só assim, tô pensando e tal. Beleza.
eu levei, ele pregou na igreja, deu tudo certo e tal, eu levei ele para o hotel, para ele dormir, no outro dia ele ia para o aeroporto embora. Então a igreja estava cuidando dele até entregá-lo no hotel. Beleza, então deixei ele no hotel, fui com ele lá no check-in do hotel, como a gente faz, para ver se está tudo certo, e dá tchau, beleza. Quando eu fiz tudo isso, ele pôs a mão no bolso, tirou uma nota de $100 e falou, ó, isso aqui é para sua viagem para o Nepal. Aí eu falei, eu fiquei ali um pouco assim, né, sem jeito, porque eu que estava servindo ele, e fui pro carro, embora. Quando eu fui embora, eu entendi de Deus, beleza. Então essa é a primeira semente pro Nepal, isso aqui vai dar certo. Aliás, vai acontecer, né? Aí depois, logo na sequência, no Coisa de Homem, o Bruno que tem a academia, ele veio pregar, ele veio compartilhar, palestrar no Coisa de Homem, e o pastor Sérgio me apresentou ele, e aí ele falou, eu vou te preparar para você ir para sua viagem. Então essas duas coisas foram a comprovação de que aquilo que era grande, no pequeno Deus já estava fazendo comigo ali, já estava comprovando comigo. Agora, tudo isso aconteceu porque eu comecei a dar passos de fé no pequeno, não passos pequenos de fé, no pequeno. Eu comecei a dar passos de fé no pequeno para um dia poder fazer algo grande, do meu ponto de vista, algo grande. Eu só posso entrar em um plano, um objetivo longo assim, eu, Pedro, com a minha vida, eu só posso entrar em um objetivo longo assim se eu tiver convicção que Deus está nesse negócio. Porque senão eu vou perder tempo. E uma coisa que eu odeio é perder tempo. Então, para você, todos os porquês de você estar vivendo o que você está vivendo, todos os pra quês, eu faço isso para alcançar isso, todos os porquês e os para quês fazem sentido por causa desse texto. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Mas, continua, o Senhor Deus, com letra maiúscula, avalia o espírito. Deus, aqui está falando de caminhos e depois está falando de espírito. Deus não está avaliando o seu caminho. Deus não está avaliando o seu esforço. Deus não está avaliando os seus passos. Deus não está avaliando o seu trabalho. Para terminar, Deus não está avaliando a sua oferta, que é o que você entrega. Deus está avaliando, sondando, examinando o seu espírito. Então, quando você doa dinheiro para a questão do terreno, Deus não está avaliando, examinando o dinheiro. Ele não está olhando se você deu muito ou pouco. Ele não está olhando se você está se esforçando muito ou se você está dando o que está sobrando. Ele não está olhando isso. Os homens olham isso. Deus está olhando o seu coração. No seu coração, você está dando por questões boas e legítimas. Nossa, como eu vou me esforçar e vou dar mais. Eu posso dar isso aqui. Quem está dando dá sobra. Eu posso dar isso aqui porque isso aqui eu preciso guardar para eu não sei o que lá, não sei o que lá. Os seus porquês são bons, os seus porquês são positivos para você. Deus não está avaliando isso. O outro texto bíblico diz que Deus não vê como o homem vê. Deus está avaliando o seu espírito. Então, volta para a questão dos planos. Você tem um plano, um desejo, lá na frente. Traz para a vida real. Seja comprar uma coisa, seja ter algo, seja casar, seja ter um filho, seja mandar o filho para a faculdade, seja fazer você uma nova faculdade, seja aprender inglês. O que é? Irmãos, o seu plano. Você tem um plano. Todos os movimentos que você faz na direção do teu plano lhe parecem bons. Só que a dica que eu te dou é, você já sabe o resultado final? Não, pastor, é impossível saber. Não é impossível saber. Esse é o X da mensagem de hoje. Não é impossível saber. A dica é, se engaje, se envolva em planos que você sabe que Deus vai te dar. Porque o homem faz planos, mas da boca do Senhor Deus vem a confirmação. 3, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz.
e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar? Santificar, ungir, entregar. Então você vai pegar todas as coisas que você faz, se você quiser, você vai entregar para Deus. Aí, a partir daí, os seus planos serão bem-sucedidos. Ah, mas isso eu já fiz, eu já entreguei minha vida para o Senhor. Então, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Porque você vai sentar diante de Deus e você vai entregar plano por plano. Faz um teste com um só. Ah, eu tenho um desejo, eu tenho um plano. Não é um desejo. O desejo vem antes do plano. O plano já é o desejo colocado em prática. Para de me enrolar. Ah, eu tenho o desejo de aprender inglês. Está estudando? Não. Então não é plano ainda, é só desejo. Falando plano. Ah, eu tenho o plano de visitar tal lugar, por isso estou guardando tanto por mês. Eu tenho o plano de trazer minha mãe do Brasil para cá, por isso estou guardando tanto por mês. Tá. Você vai pegar esse plano e você vai apresentar para Deus. Senhor Deus, eu tenho um plano. Estou trabalhando para isso aqui. E eu gostaria de te entregar. Eu gostaria de saber se é da tua vontade isso ou se eu estou perdendo tempo. Aí, irmãos, fica ali um pouco, deixa o Espírito Santo começar a sondar seu coração. Por que você quer isso mesmo? Ah, eu quero isso por isso. Tá bom. E para quê? Qual vai ser o resultado disso? Porque é legal você trabalhar em você mesmo. Você tem que crescer pessoalmente. É óbvio que você tem que crescer pessoalmente. Você pode aprender a falar inglês, você pode aprender a tratar melhor os seus negócios, você pode aprender a tratar melhor os seus funcionários, você pode aprender a se organizar mais. Tantos de nós aqui, tantos irmãos, tantos de nós aqui, entre nós, na nossa igreja, ganham tanto dinheiro, mas por falta de organização, o dinheiro entra e vai, some. Então assim, vou estudar um pouquinho só, vou aprender a fazer planilhas só para eu ver para onde o dinheiro está indo, porque o problema às vezes não é nem ir, é eu não saber para onde ele está indo. Beleza, você tem que trabalhar para você crescer mesmo como pessoa, óbvio, eu apoio. Para quê? Aí Deus vai te ajudar a pensar, é porque eu quero parecer ser um bom administrador. Mas esse desejo é bom ou não é bom? Aí é Deus, irmão, ele vai começar a trabalhar no seu coração. É isso que ele faz com a gente aqui, com os pastores. Pedro, por que você quer isso aí? Tá bom, você estuda pra caramba, você gosta de estudar, então pra quê, mano? É pra me conhecer? Ou é pra ser conhecido como o estudioso? Então tá reprovado, vai embora daqui. Deus falando, tá só me usando. Ou você me ama mesmo? Pedro, se tiver 3 alunos na sala, você vai dar aula, Pedro? Ou você só vai dar aula se tiver 30 ou 300? Pedro, se no link online tiver uma pessoa, você vai manter a reunião ou você vai cancelar a reunião? Porque, Pedro, você está lidando com a quantidade de pessoas ou você está lidando com a porção do dia que eu te dei para você derramar? Quem tiver lá que aproveite, quem não tiver, que perdeu. Ficou online, pastor? Não ficou online, não. Só derrama o azeite onde tem vasilha. Onde não tem vasilha, não tem azeite. Deus confronta a gente aqui, os pastores. Pergunta pro Kiko, pro pastor Sérgio, pastor Kiko. O que Deus pergunta para eles nas orações deles. Você vai fazendo isso aí por quê? Claro que Deus não fala assim, né, irmãos? Deus ele nem fala, parece que vem assim uma agulha assim no coração e você fala, meu Deus, eu tô com a motivação equivocada. E aí você conserta a motivação, você santifica, você consagra a motivação. E aí talvez Deus deixe você continuar com o plano. E aí você está vivendo aquele plano, está lutando, tá? Não é Deus não vai te dar de mão, você está lutando por aquilo, só que você sabe, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. E não é fideísmo. Sabe o que é fideísmo? É você crê e você nem sabe por que você crê. É tipo pensamento positivo. Não é fideísmo, é fé.
O que é fé? Onde tem palavra de Deus, tem cumprimento. Onde não tem palavra de Deus, tem achismo. Então você vai ter a fé porque você orou, entregou aquilo, consagrou aquilo para Deus, e você entendeu de Deus que você está no caminho certo, você só corrigiu a motivação, aí você vai. Você sabe qual é o resultado? O resultado vai ser bom, prazeroso. Você vai ter um plano bem sucedido. Nós lemos esses 3 versos e eu queria só passar o olho aqui no capítulo anterior, em alguns provérbios, só para a gente entender como Deus pensa, e aí a gente começar a alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Deus não tem a obrigação de pensar como você pensa. Deus não tem a obrigação de achar bonito o que você acha bonito, e nem de desejar o que você deseja, e nem de achar legal o que você está desejando. Ele não tem essa obrigação. Você deveria, como esperto que é, saber como Deus opera para você transitar na vida de uma maneira aprovada para que os teus planos, você alcance o resultado que você quer alcançar e os teus planos sejam bem-sucedidos. É fácil. É fácil. Uma vez que você entende a regra do jogo, é fácil. Algumas dicas. Estou no capítulo 15 agora de Provérbios. 26. 15. Capítulo 15, verso 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Deus não gosta dos orgulhosos, dos soberbos. Eu vou fazer assim. Eu cheguei. Aqui quem sabe mais sou eu. Você não fala, mas Deus, lembra que a gente já falou, Deus sonda o seu coração. Ele está vendo a sua motivação. Você está batalhando tanto para expandir a sua companhia por um motivo orgulhoso. Não vai ser bem sucedido. Não vai dar certo. 27, 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Como são as suas palavras? São palavras de maldade? São palavras que destroem o ambiente e as pessoas? Ou são palavras que constroem? Deus sonda o seu coração. Ele sabe porque você deu aquele sorrisinho de canto de boca naquele dia na reunião. Ele sabe porque você foi sarcástico aquele dia. Ele sabe porque você agiu daquela maneira naquele dia. Porque você fingiu que não viu a ligação. Ou porque você deu uma carona para uma pessoa que você jamais daria, mas você deu uma carona de forma política. Isso é mal. Deus sabe disso. Então, estou te ensinando as regras do jogo. Compartilhando com você o que a Bíblia está nos ensinando. 27. O avarento põe a sua família em apuros. Todas as pessoas que amam o dinheiro vendem a própria família. O avarento coloca a família em apuros. Em algum momento, todo mundo vai se perder. Essa pessoa vai até alcançar dinheiro, mas não vai ter mais família. Então não seja avarento, seja generoso. Uma receita para você que ama o dinheiro, uma receita para você lutar contra você mesmo é aprender a ser generoso. Ser generoso é um segundo passo do ser cristão, né? Porque o ser cristão, você já é cristão. Então faz parte do cristianismo você alimentar o pobre, você ajudar a viúva, você dizimar na família onde você participa. Isso faz parte. Isso não é ser generoso. Isso é obrigação, faz parte. Você abençoar uma pessoa no Brasil, da sua família lá, X, que está precisando, não é generosidade, é obrigação. Você é crente, você tem. Se eu tô com fome e você tem um pão, se eu tô com fome e você tem 2 pães e você me dá um, você não está sendo generoso. Você está só cumprindo o cristianismo. Generosidade é você dar o que te faz falta. Então, se eu tô com fome e você tem um pão, aí você divide esse um pão comigo, aí a gente começou a conversar sobre generosidade. Então, uma receita para o avarento
é começar a ser generoso. Só que isso não é da sua personalidade. Então você vai ter que se forçar. Fica a dica. Se quiser ajuda, eu te ajudo. Só me falar, tem um monte de lugar aí pra gente colocar dinheiro. Lugar de Deus, né? Reto. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Você repudia o suborno ou você suborna as pessoas? Você paga para passar na frente, você molha a mão do amigo ali para não sei o que lá, você dá comissões sem as pessoas que estão te pagando saber que você está dando comissão para um terceiro. Suborno também, tá? Caixa 2. O problema não é dar comissão, o problema é eu que contratei o seu trabalho não saber que você está dando comissão para alguém. Deixa Deus aí trabalhar no seu coração. Deus não anda com quem suborna, hein? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ah, mas se eu não fizer isso, ninguém vai me indicar. Faça isso do jeito certo. Não, mas se eu fizer do jeito certo, aí o cara que está me contratando não vai gostar. Porque supostamente, ele não sabe que a pessoa está passando trabalho para mim. Então não pega o trabalho, pô. Ah, mas se eu não pegar o trabalho, eu vou ficar sem trabalhar. Então fica sem trabalhar, pô. Passa a acreditar em Deus em algum momento na sua vida. Porque se você é crente e precisa jogar o jogo nas regras do mundo para sobreviver, o seu Deus não está dando conta de sustentar você. Logo, ele não é Deus. Como Deus é Deus, logo você não é crente. Então, vamos arrumar as coisas. Estou te ensinando as regras do jogo. 28. O justo pensa bem antes de responder. Então não fica bravo comigo. Pensa aí antes de responder. O justo pensa bem antes de responder. Mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, pense bem antes de responder. Pense bem antes de entrar nos negócios. Lembre daquilo que a gente fala aqui de vez em quando. Na pressão, a resposta é sempre não. Você está dirigindo, o cara te liga e fala, o melhor trabalho do mundo, são 102 apartamentos, mas eu preciso que você dê a resposta agora. Você aceita, não sei o que lá. Agora, irmão, agora é não. Não estou conseguindo nem pensar, você acabou de me ligar. Nem conversei com meu sócio, não fiz as contas, não conversei com a minha esposa, não orei a Deus. Não sei se eu vou dar conta de entregar 102 apartamentos no prazo que você quer com essa verba, porque com essa verba eu vou ter que pôr 3 caras e não 6 como eu gostaria. Mas se eu pôr 3, vai dobrar o tempo de trabalho. Logo eu não vou te entregar no prazo que você quer. Para eu te entregar no prazo que você quer, com esse dinheiro que você está me dando, para eu pôr 3 caras, não vai dar, eu vou ter que pôr 6. Então eu vou pegar um trabalho de 102 apartamentos que vai entrar 1 milhão na minha conta, mas eu vou gastar 1 milhão e 100 para fazer, porque eu calculei errado e respondi na hora. Então na pressão é sempre não, você não precisa viver na pressão, pô. Os outros não podem mandar na sua agenda. Ninguém pode mandar na sua agenda. Quem manda na sua agenda é você, e você, se for sábio, submete a sua agenda a Deus. Mas se eu desligar o telefone agora, esse cara não vai me dar o trabalho, irmão, deixa passar, irmão. Melhor deixar passar do que você ter a falsa sensação que você está ganhando dinheiro e depois está pagando para trabalhar para os outros. E eles estão ganhando dinheiro em cima de você, que respondeu rápido. Porque já viu o milionário sofrer pressão? A primeira coisa que ele vai falar é, fala com a minha secretária. Mas eu preciso falar com você agora. Nem responde mais, irmão. Você escolhe onde você quer entrar. Você está respondendo, vivendo sob pressão, porque você se colocou nessa posição. 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Falou de novo sobre falar, sobre língua. Investiga se o seu falar constrói ou se o seu falar destrói. O seu papo à mesa com seus amigos, suas crianças estão ouvindo. Está construindo ou está destruindo? Pensa sobre isso. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Cultura do feedback. Cultura da devolutiva. As pessoas você precisa ser humilde para ouvir a opinião dos outros. O texto diz, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quer ser sábio? Você sozinho é uma cabeça só, pensando na sua vida, no seu negócio, nos seus planos.
Compartilha isso com pessoas que você acredita, pessoas que vão fazer críticas construtivas. Lembra daquilo, né? Quem não construiu nada não tem como fazer uma crítica construtiva no lugar que você está transitando aí, necessitando. Então conversa com as pessoas. Faz parte do sábio ouvir. Você não vai acatar tudo, mas você vai ouvir ideias, caminhos. E aí você filtra. Conversa com a sua esposa, com o seu esposo, filtra. Com o seu pai, com a sua mãe. Vê o que é bom, o que não é bom, filtra. Mas se você andar sozinho, os planos serão somente seus, pensado somente por você. Para você, todos os caminhos fazem sentido, todos os porquês são aprovados, só que a gente leu desde o começo que a resposta vem de Deus. Por fim, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Todo mundo que não gosta de ser confrontado não se ama. Ama a imagem que criou de si mesmo. Então tem uma imagem de autossuficiente, eu tenho uma imagem de que não preciso sentar para conversar com ninguém. Beleza. E aí você tá onde você tá, pô? Como tá seu casamento? Como tá sua vida espiritual? Como tá sua relação com seu filho adolescente? Se tá fazendo sentido para você. Agora, se você ama você mesmo, se você se ama, se você quer ser uma pessoa, se construir, ser uma pessoa mais forte, faz parte da construção de um bom caráter aceitar as disciplinas. Aceitar uma pessoa falar que você está errado. Uma pessoa falar que no seu negócio, no seu ramo de atividade que você vai muito bem, que você errou naquilo ali. Mesmo verso 32 do capítulo 15. Começou, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Então, ouvir a repreensão, levar em conta a disciplina, ter boas palavras, boas conversas, conversas construtivas, não é conversas positivas, conversas construtivas. Às vezes, o assunto é negativo, mas é uma verdade. Se a coisa está dando errado, está dando errado. Se a pessoa está fazendo errado, você tem que falar, está fazendo errado. Então, o assunto é negativo, mas a conversa é para o bem. Agora, se a pessoa está fazendo certo e a gente está falando que ela está fazendo errado, a gente está destruindo a pessoa. Aí a conversa é para o mal. Não seja avarento, não suborne ninguém, não faça esquema, não dê jeitinho, não faça as coisas erradas na sua prestação de contas. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Deus está vendo. O problema não é o homem, o problema é Deus. Um dia você vai dar conta a Deus. E o problema é que hoje a gente parece esperto. Hoje parece estar dando certo. Mas a gente está andando na direção de um plano. A gente não vai alcançar aquele objetivo. O objetivo desse plano. Porque Deus não vai dar. Porque o texto base de hoje diz que ao homem pertence os planos do coração, mas de Deus vem a resposta da língua. Qual é a solução para você ter bons planos? Qual é a solução para você ter planos bem-sucedidos? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Senta diante de Deus, apresenta o seu plano a Ele, deixa Ele te fazer as perguntas. Seja honesto nas respostas. Eu quero isso por isso. Aí Ele vai falar, esse por isso não é bom. Vai te destruir. Você está partindo de um lugar de necessidade, de um lugar de buraco, de um lugar de trauma, de um lugar de orfandade, de um lugar de falso arrependimento, que é remorso. Ele vai te ensinar. Então, a receita tem como dar certo, irmãos. Tem como você ganhar no final do jogo. Basta saber transitar dentro das regras. O resultado do seu plano vem das mãos de Deus. Então faça as coisas do jeito que Ele quer que sejam feitas. Apresenta a Ele o seu plano, consagre a Ele o seu plano, o seu coração, a sua mente. Vai corrigindo as coisas que Ele está pedindo para você corrigir. Continua no plano. Continua no seu plano. Do jeito dele. Que aí você terá planos bem-sucedidos. O texto é claro. Quem consagra as coisas ao Senhor tem planos bem-sucedidos. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos planos? E eu vou abençoar os seus planos. Papai, muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina a viver a vida do dia a dia. O Senhor não,
a tua religião, a tua realidade não é de nos tirar da terra, mas de nos fazer diferentes aqui. Nos fazer prósperos em amor, termos amigos e vivermos em paz, vivermos bem em meio às dificuldades, sermos bem-sucedidos do teu ponto de vista. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou aqui, o Senhor não nos salvou e está nos esperando no céu, mas sim o Senhor nos deixou um guia para como viver aqui. E nós te agradecemos por isso. Te entregamos os nossos planos. E eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, fale com os meus irmãos. Diga a eles o que eles precisam consagrar ao Senhor. Seja o plano em si, seja o resultado do plano, seja a motivação do plano. Sejam os passos que eles estão dando. Que o Senhor fale de forma pessoal a cada um. Que de repente esse desejo louco por tal coisa não vem do Senhor. Ou que sim, esse desejo por tal coisa vem do Senhor, mas o caminho trilhado para alcançar está equivocado. Senhor, nós queremos uma igreja com pessoas que têm os planos abençoados pelo Senhor. Que os resultados sejam resultados do Senhor sobre as nossas vidas. E eu peço, por favor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes temos dado passos errados, porque nós, sozinhos, dizemos que os nossos passos são bons e aprovados. Nós legitimamos os nossos passos. Mas o Senhor tem sondado os nossos corações e tem visto a realidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós consagramos os nossos planos ao Senhor. Que cada irmão faça essa oração. Nós consagramos os nossos planos ao Senhor. Para que o Senhor possa nos indicar quais os resultados, qual a intensidade da nossa caminhada na direção do cumprimento desse plano. Que o Senhor, Pai, cumpra o teu plano sobre a vida dessa igreja. Que nós possamos ser, Pai, em nome de Jesus, dirija a nossa liderança. Para que a gente possa ser uma igreja que está sonhando os teus sonhos. Que está desejando o que o Senhor deseja para nós. E nos ensine, Pai, a andar no ritmo certo, para que a gente alcance o que o Senhor quer, mas no ritmo certo, no dia certo, do jeito certo. Que a gente não chegue nos lugares de destaque de forma imatura. Que a gente não chegue a $1 milhão de dólares de forma... de exemplo aqui, que a gente não chegue em $1 milhão não sabendo lidar com $100, Pai. Que o Senhor não nos dê nada que a gente não vai conseguir entregar de volta, Senhor. Sonda os nossos corações, dirija os planos da nossa igreja, Pai. Dirija o nosso ritmo, Senhor. Nos acelere se a gente estiver devagar e nos freie se a gente estiver muito rápido. Porque no final, Pai, eu quero ser aprovado pelo Senhor. E eu não quero brincar de servi-lo, Pai. Então tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.